tarde, caros telespectadores da TV Mundo Maior. Começa agora mais um Novamente na TV, um programa que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Gosto sempre de lembrar às pessoas, que é um aviso aos navegantes, de que a nossa proposta não é ficar buscando na doutrina espírita e em nenhuma outra ciência ou filosofia justificativas, nem mesmo explicações para aqueles nossos comportamentos insanos que aos poucos nos colecionam dificuldades e que no final acabam virando uma doença, seja ela física ou mental. A proposta do programa é trazer instrumentos, instruções e, quiçá, alguns instrutores que nós possamos fazer esta revisão de sentimentos e de pensamentos que vão, com certeza, sanear as nossas palavras e principalmente as nossas ações, né? Para isso, nós temos usado aqui o programa, novamente na TV, para estudar um manual, que seria o Manual do Usuário da Vida, que nós temos explicado que é o Evangelho. E estamos pegando especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles nos traz uma sequência pedagógica dos ensinamentos de Jesus, e não simplesmente uma sequência teológica, uma olhada por sobre a vida de Jesus, e sim uma sequência pedagógica, do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, nos dando assim essa possibilidade de internalizar informações nas quais nós vamos aplicando no dia a dia de nossas vidas e naturalmente fazendo a tal da nossa reforma íntima, porém sem sacrifícios ou martírios. O sacrifício até existe, porque sacrifício significa o ofício santo, que é o contrário do sacrilégio, que é alejar o que é santo. O ofício santo significa trabalhar em mim as minhas dificuldades para desenvolver as novas habilidades que me aproximarão de Deus. Hoje é um programa gravado em função do feriado e nós vamos então estar fazendo uma pequena recapitulação dos programas que nós já fizemos antes. Então vamos começar a entender por que o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser visto como um manual. Como ele tem essa propriedade de ter sido escrito segundo métodos de pedagogia do Pestalozzi, método pestalozziano, então fica fácil de compreender uma sequência natural de informações que vão das mais simples para as mais complexas, para que a gente possa aplicar no dia a dia de nossas vidas, revendo sentimentos, revendo pensamentos, revendo palavras e revendo as atitudes, dentro da lei do amor. O primeiro capítulo do livro, aliás, os primeiros 6 capítulos, eles fazem a fundamentação da obra. Ou seja, quando você quer ler alguma coisa sobre algum assunto, você sempre vai buscar saber qual é o autor, né? E qual é a finalidade desse autor e em que bases que ele tem. Então, não adianta nada, por exemplo, vou estudar uma receita de bolo. Mas a pessoa faz bolo para quê? Ela faz bolo de haxixe para o pessoal que não gosta de fumar maconha, mas gosta de comer maconha em forma de haxixe. Não, peraí, não. Eu pensei que era receita de bolo de chocolate. Não, então o fundamento é outro, então eu não vou nem ler essas receitas. Por isso que é importante, se é um livro de receitas de conduta, ou seja, se é um manual do usuário da vida e do viver, então ele faz a fundamentação. E qual é essa fundamentação? A fundamentação são os 6 primeiros capítulos, dos quais nós já estamos vendo os 6 primeiros. E os 6 primeiros, que já foram estudados mais detalhadamente em outros programas, você pode ver. É só acessar a TV Mundo Maior, ver os programas que já precederam a este e na qual nós já estudamos alguns capítulos desses primeiros 6, que é a fundamentação da obra, de uma maneira mais pormenorizada, mais aprofundada. Hoje eu só vou fazer um en passant, que é um resuminho do que nós já vimos, para que tenha também um efeito pedagógico. Muitas vezes fazer uma recapitulação e rever alguns assuntos ajuda a gente a fixar na ideia, na mente, a sequência natural dos ensinamentos de Jesus. Então, o primeiro capítulo do Evangelho, ele fala assim, eu não vim destruir a lei. Quando nós vamos ler esse capítulo, a gente fica tentando entender por que veio as informações de Deus por meio de revelações. Primeiro que revelação é uma das maneiras pela qual a gente consegue adquirir conhecimento. As outras quais são? Ou seja, lendo o que já foi descoberto ou pesquisando e descobrindo coisas novas.
Agora, quando você nem leu o que já foi descoberto e nem pesquisou, e simplesmente o conhecimento apareceu, então ele foi simplesmente revelado. Por isso chama-se revelação. Para o mundo ocidental, nós contamos como 3 revelações. O advento dos 10 mandamentos através de Moisés, o advento de Jesus e agora o advento do Espiritismo, que nada mais é do que a manifestação daqueles que já viveram aqui na Terra e estão contando, desacortinando, né, tirando toda a cortina de mistério em cima da vida e da morte, mostrando que não existe morte a não ser do corpo físico e que a vida mental, a consciência das pessoas permanece. É a grande revelação. Revelação por quê? Porque se manifestou em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, que foi aquilo que o Allan Kardec chamou de controle universal das ideias. Porém, isso não é, quer dizer, era uma novidade naquela época fazer esse tipo de divisão de vida, vamos dizer assim. Mas hoje, cientificamente falando, é o que mais se usa para se comprovar alguma tese. Qual é esse método? Esse método chama-se estudo randômico multicêntrico duplo cego. É o nome que os cientistas dão para qualquer pesquisa que se você quer dizer, olha, isso aqui é uma verdade. Por que é randômico? Porque é pego casos aleatoriamente em vários lugares do mundo. Por que é multicêntrico? Né? Porque é em vários lugares diferentes, não é um lugarzinho só. Vários lugares e casos aleatórios, não foram escolhidos. E por que duplo cego? Porque nem às vezes o próprio pesquisador sabe o que ele está pesquisando e nem o pesquisado sabe o que está sendo pesquisado. Então não existe interferência do pesquisador e nem do pesquisado. Kardec, na época em que ele escreveu as obras e, portanto, também escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, usou exatamente esse método, só que ele chamou de controle universal das ideias. O que ele fez? Ele pegou cartas e escritas de várias pessoas distribuídas no mundo inteiro e mandou perguntas para essas pessoas, as mesmas, que não se conheciam entre si, não conheciam que eram Kardec e não sabiam qual era o motivo das perguntas. Colheu essas cartas e ele percebeu o seguinte, que mesmo pessoas de lugares muito diferentes, falando de maneiras diferentes, falavam a mesma coisa. Então, quando uma ideia era igual em vários lugares, ele pegava essas cartas e foi assim compilando e codificando o que nós chamamos de, então, doutrina dos espíritos, porque o Kardec não escreveu nada, ele apenas transcreveu, fazendo esse estudo randômico, multicêntrico. Eu diria até que é triplo cego, por quê? Porque os médiuns não se conheciam entre si, não conheciam o Kardec e o Kardec também não conhecia eles, né? E a resposta veio parecida. Então foi assim que foi composto o corpo doutrinário da doutrina dos espíritos, não é a doutrina do espiritismo, é dos espíritos, tá? Eles é que deram as ideias. Com isso, quando você vai ler, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ter a certeza de que isso é um estudo randômico multicêntrico duplo cego. Então, é cientificamente correto, desde a época do Kardec, quando essa tecnologia nem existia, e Kardec batizou com o que ele sabia na época, chamando de controle universal das ideias. O primeiro capítulo, então, veio falar exatamente sobre isso. Eu não vim destruir a lei, porque esta lei, ela é universal. Ela existe em todos os lugares do universo e também existe aqui no planeta Terra. De que lei que nós estamos falando? É a lei do amor. Por isso que nem Moisés, nem Jesus e nem o Espiritismo veio para destruir esta lei, porque esta lei é indestrutível. A lei do amor ela é, e ela não pede nenhum tipo de crachá para que ela possa existir e funcionar. Então, não existe isso do sentido assim, ó, Moisés, deixa eu ver seu crachá, porque eu quero ver se você vai saber lidar com a lei do amor. Não, ele é a lei do amor, ele já é a manifestação da lei do amor. Do mesmo jeito também que ninguém pediu para Jesus, né? Vamos lá, Jesus, vai lá e vê se não queima o filme de Deus aí com o seu comportamento aí revolucionário. Não, ele já era a manifestação, a mesma lei de amor, porém num nível de consciência que as pessoas compreenderiam maior, né, mais. E finalmente veio a doutrina espírita, que veio desacortinar, tirando todo o mistério, fazendo o que nós chamamos de fé baseado na razão, ou seja, a postura cética do espiritismo.
O espírita é um cético. O que é o cético? É o cara que quer ver para crer, que quer ter, que provem para ele isso? Não. O cético é o cara que diz assim, muito interessante isso que você está me apresentando, então eu quero estudar, me dá a bibliografia, eu quero ver e tirar minhas próprias conclusões. E toda pessoa que estuda o espiritismo pode nem se tornar espírita, mas ele vai perceber que é uma argumentação que fala a respeito da vida e depois da vida, da reencarnação, das leis de justiça de Deus e, portanto, das leis de amor, que são, de uma certa maneira, irrefutáveis. Daí, então, vamos dizer assim, a gravidade, o peso do Evangelho segundo o Espiritismo, quando você estuda ele, não no sentido teológico e religioso, e sim de como um manual de conduta, um manual do usuário da vida, tanto esteja você encarnado ou desencarnado. No planeta Terra não surgiu ainda nenhum manual melhor do que esse, ou mais completo do que esse, e principalmente revisto e ampliado pelas ciências, como foi feito o Espiritismo. Daí então o nosso resuminho para você entender por que esses programas que passaram, nós estamos falando de capítulo a capítulo, como um material, um recurso, que eu estou fazendo uma releitura disto como um instrumento de promoção da saúde mental. Em vez de eu sair por aí dizendo, siga Jesus e viva melhor, não, entenda o que ele quis fazer, o que ele quis demonstrar para a gente com a sua experiência de vida, e com isso você estará promovendo a sua saúde mental e, consequentemente, a sua saúde física. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo e a gente vai voltar já já para continuar estudando os primeiros 6 capítulos de uma maneira resumida. Até lá!